Quem controla o passado, controla o presente. Quem controla o presente, controla o futuro. Mas quem controla o futuro, eu voltei! Panton Pater Polemos, a guerra é pai e mãe de todas as coisas. Com esse novo semestre aí, tive uma suspensão. Meu nome é João Flávio e hoje estamos aqui para debater nesse 10º Polemoscast, o programa aí do governo federal, Futurice, pelo Ministério da Educação, com de sempre aqui, Mateuzinho. Olá, nosso saber absoluto. Nosso coordenador do programa, do projeto Imaginação, Política, Imaginação e Futuro. Parece que o host está meio enferrujado em descobrir o nome das pessoas que estão participando, né? Tem o professor Magalhães e nós vamos para o passado do Futurice. E agora um convidado especialista. Primeira vez no Polemoscast. Especialíssimo aqui no Polemoscast. Professor, se apresente aí, faça as honras. Quem é você na fila do pão? Olá, eu sou Alexandre Valmont Borges, torcedor do Grêmio e também professor da Faculdade de Direito, professor Jaci de Assis. Que bom, recebi o convite para participar desse bate-papo, acho que é um bate-papo super importante. É um dos assuntos quentes do momento, acho que a gente tem que discutir seriamente. E muito legal vocês tomarem essa iniciativa e agradeço demais o convite para estar aqui hoje nesse bate-papo. Eu já vou avisar que eu não vou ficar até o final por conta do atraso no nosso estúdio aqui, tá bom? Toca a vinheta! Bom, então indo direto ao ponto aí, professor Magalhães, quer fazer uma contextualização aí do que é esse futuro e se já passar a bola aí pro nosso gremista? Eu acho que o nosso gremista pode fazer essa contextualização, dar uma explicada geral do que é o Futurice pra gente. Bom, uma explicada geral, né? O que nós temos de momento? Nós temos, primeiro, houve um anúncio, né? Inicialmente em linhas gerais, né? Sem pouco detalhamento. O Ministério da Educação, sobretudo o Ministro da Educação, houve essa fala, né, de que viria um novo projeto, um novo desenho para o funcionamento e principalmente para o financiamento das universidades públicas federais no primeiro momento. É claro que isso aí vai ter reflexo nas estaduais e até mesmo nas municipais que nós temos aí pelo Brasil. E logo depois veio um projeto de lei, né, uma minuta de um projeto de lei com várias alterações. Na verdade, o projeto tem vários aspectos, né, que vão desde uma espécie de inovação institucional, vamos dizer assim, com participação de entidades de direito privado, OS, né, organizações sociais. Elas entrariam numa espécie de parceria, uma parceria num contrato na gestão das universidades públicas. Nós temos alguns aspectos sobre internacionalização, nós temos outros vários aspectos pretensamente, né, ou procurando formas de financiamento das universidades públicas, além, né, do financiamento realizado pelo orçamento público. Esse é o futuro, não é? Eu sinceramente não sei, né? Não sei se alguém aqui da mesa sabe exatamente de onde saiu o nome, né? O nome... Era isso que eu ia falar em primeiro lugar. Esse nome, para começar, esse nome é um nomezinho michuruca que me faz pensar de onde isso é, porque assim, Futurice. Futurar. Então, futuro é verbo? Futuro é verbo para futurar-se? Mas aí, na verdade, vamos, só pra gente já começar a ideia do Polemoscast, né? Sim. O Futurice, na verdade, parece muito mais um Faturice, né? Se o nome fosse Faturice, talvez o nome fosse mais adequado às aspirações do governo. Porque é o seguinte, de fato existem ciclos que as universidades de todo mundo se reformam. Ou seja, os modelos universitários de tempos em tempos eles se reformam. A última reforma universitária brasileira foi durante a ditadura militar, em 1968. E foi uma reforma relevante. A gente pode falar de todos os poréns que a ditadura militar possui, mas foi uma reforma relevante para a pós-graduação. Então, o professor Valmont pode falar muito melhor do que eu, foi uma reforma essencial para o desenvolvimento da pós-graduação no Brasil, que aconteceu um pouco antes, mas o aspecto universitário
teve esse ciclo de reformas durante a ditadura militar. No entanto, uma coisa que nunca se alterou propriamente dita foi a finalidade da universidade. Seja isso a universidade do século XIX, do século XX, seja agora na universidade do século XXI. E qual que é a missão, assim, última da universidade, que Aristóteles poderia chamar de causa final, né? A finalidade da universidade? Ser um agente de civilização, né? Ser um agente de luzes, um agente de conhecimento e produção de conhecimento, não necessariamente voltado a uma eficácia ou uma utilidade imediata, né? O que o Futurice tenta fazer, na minha visão, é justamente transformar a finalidade da universidade com uma justificativa que não tem a ver com a finalidade da universidade. A justificativa do Futurice tem a ver com a causa material do Aristóteles. Olha só, estou usando Aristóteles para analisar o Futurice. A causa material da universidade são os seus recursos, a causa material são os seus prédios, os seus edifícios, os seus laboratórios, as suas bibliotecas. Isso é a causa material da universidade. Mas a causa final é o que a gente faz dessa causa material, né? Qual que é o significado que a gente faz isso? E aí o que o Abraham Weintraub está tentando fazer é, através de uma justificativa, porque nós estamos com um problema fiscal sério, e é verdade que existe um problema fiscal, atacar a causa final da universidade, né? É atacar a finalidade da universidade. E esse é um motivo de grande desconfiança que a gente precisa ter com o Futurice. O governo, e aí a postura que o governo adota, não é uma postura de reforma universitária para que a universitária possa exercer a sua missão secular da melhor maneira possível. A postura que o governo adota é para que nós não consigamos fazer isso. Ou seja, para que a gente mude do ethos universitário para o business, né? Essa é a mudança geral. A gente vai mudar do ethos universitário para o business. Porque, eu já estou falando demais, vocês, por favor, me interrompam. Porque se é verdade que a universidade precisa alterar um pouco o seu relacionamento com os meios privados, ou seja, conseguir ter mais doações, a gente conseguir fomentar com que os mecenas brasileiros possam doar para a universidade, para que a gente possa ter mais uma produtividade, principalmente em várias ciências, uma produtividade aplicada, que a gente possa desenvolver produtos e assim por diante. Se é verdade que é preciso fazer isso, a orientação que o futuro se dá é que a gente seja determinado por isso. Ou seja, que a ação universidade... Venda, né? Que a ação da universidade seja determinada de fora para dentro. E que não seja ou seja, que não tenha a sua missão constitucional de autonomia. Esse que é a coisa mais perversa. E a instituição das OS, e esse talvez seja o grande problema, e aí as organizações sociais, em vários sentidos, já estão com seu capital aberto em vários lugares do mundo, aqui no Brasil, etc., é a financiarização da universidade. E isso é um problema. Né? Fala aí, Matheusinho, desconstrói essa falácia aí de que universidade pública, o aluno de universidade pública gera maior gasto no país. Sim, mas antes eu queria fazer um apontamento aqui, aproveitando para falar que reforçar o que o José de Magalhães falou, o artigo... O que o José de Magalhães falou? O que o Magá falou é que é o seguinte, o papel na minuta, né? O artigo 4º, ele diz aqui as competências da organização social e assim, e parece muito esquisito, né? Por que a necessidade de uma organização social, né? Já que ela sempre está aqui a apoiar, auxiliar e tal. Mas no inciso 3º, em específico, diz que ela realiza o processo de gestão dos recursos relativos a investimentos em empreendedorismo, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Né? Engraçado que, na minha opinião, esse inciso se destaca, né? Porque quando eu vi a minuta de lei, projeto de lei, eu não entendi que efetivamente faria uma organização social, né? Parece que eles estão querendo colocar uma coisa no lugar que a faculdade já tem um espaço, né? Já tem um espaço para ela se autogerir. Quer dizer, Professor Valmich, o Matheus aqui está falando dessas organizações sociais, ela é a principal expoente assim, do Futurice? Olha,
talvez ela seja a que tenha atraído mais debate crítico, justamente pelo que vocês colocaram, a questão do financiamento da universidade. Tá? Bom, eu vou aproveitar aqui esse tempinho que vocês deram e eu vou começar a minha crítica, tá? Pela natureza do projeto, esse projeto que o Ministério da Educação, inclusive, agora está submetendo à consulta pública, pelo seguinte. Uma regra básica para você redigir qualquer texto de lei, de norma, e essa aqui é uma norma que toca uma série de aspectos sensíveis, né, extremamente importantes, é você chegar e ter clareza pessoal, material, espacial, temporal. Ou seja, a matéria que eu estou mexendo com quais pessoas, quais os recursos necessários, qual será o impacto disso, de que maneira isso se institucionaliza. Isso é uma regra básica para qualquer redação de qualquer projeto de lei, qualquer assessoria parlamentar, qualquer professor de constitucional vai falar isso para vocês, né? E quem está nos ouvindo aí também sabe disso. Ou seja, não é simplesmente pegar um rabisco e dizer agora eu vou alinhar, né, alguns artigos e incisos porque eu tive uma ideia legal. Não é? Então, assim, ó, a minha impressão sobre a minuta é essa. Entendeu? Uma série de ideias pré-concebidas por quem redigiu isso aqui, e com uma série de problemas nessa amarração que é necessária. Olha, afinal, o que você está movimentando, de que maneira você está movimentando e como isso se institucionaliza. E aí depois a gente pode até fazer uma nova rodada, né? Não quero concentrar aqui a palavra. Tem uma série de pontos aqui, inclusive das OS, né? Eu queria depois aqui bater um papo com vocês rapidamente para mostrar assim, ó. Primeiro, há um certo, eu diria, uma espécie de deslumbramento, imaginando que nós estamos aqui inventando a roda. Exatamente. Né? Isso aqui é uma coisa que... É uma crença. É uma crença sem nenhum... Ao contrário do professor Magalhães, né, que vai à raiz da filosofia ocidental, né, se prodigalizou nos últimos tempos, vocês sabem, assim, essa ideia, esse guarda-chuva geral chamado autoajuda. Então é fácil eu rabiscar em 3 ou 4 linhas ou dar uma tuitada ali sobre uma explicação pretensamente geral e universal para as coisas. Em certa parte, eu me preocupo porque esse projeto tem um quesinho de autoajuda, assim, sabe? Não, agora nós vamos resolver, anime-se, pule da cama, faça exercícios respiratórios que vai dar tudo certo, não é? Essa é a minha preocupação central. E inclusive porque a filosofia empreendedorista, né, que é isso, todo mundo tem que virar empreendedor, etc., parece... O sujeito SA, né? Sujeito SA que, que parece que é a panaceia para os problemas econômicos. Outro dia foi isso que o insano do João Moedo estava falando numa palestra. Você é a solução, porque você é empreendedor. O que a gente está vendo agora, na verdade, só para comentar isso, é um refluxo de pessoas que saíram para empreender, não funcionou e estão voltando a ter suas vidas no mundo assalariado. Porque isso tem a ver com essa crença, a crença de que o Estado não funciona, e aí isso... Tem 2 fatores, eu acho, que esse projeto surgiu. Essa crença que esse governo conseguiu atrair das pessoas de que o Estado não funciona e que aí a mentalidade empreendedora funciona. E o segundo fator é que o ministro da Educação anterior ao Weintraub, o Ricardo Vélez Rodrigues, era tão inoperante que eles precisavam mostrar algum tipo de operância quando ele chegou. Mas esse primeiro fator, que é o fator dessa premissa, essa crença de que o Estado não funciona e somente o setor privado funciona, esquece de mencionar que grandes invenções, e aí eu já estou fazendo a minha sugestão do final, que é o livro O Estado Empreendedor, da professora Mariana Mazzucato, que ela vai demonstrando como que, se o Estado não tivesse investido de uma maneira maciça e participado das pesquisas de uma maneira maciça, hoje a gente não teria internet, a gente não teria GPS, nós não teríamos tela sensível ao toque, iPhone não existiria, porque tudo isso foi financiado através de recursos do Estado para que os pesquisadores, tendo a liberdade de pesquisar o que eles estavam pesquisando, conseguissem produzir as invenções que eles produziram. Então, isso é uma crença extremamente limitante, para usar, inclusive, terminologia autoajuda, crença limitante. Isso é uma crença extremamente limitante das nossas possibilidades.
Porque isso vem junto com outra crença. A crença de que as humanidades não contribuem para o desenvolvimento de um país. Se a gente pega a Ivy League, são as 8 ou 9 melhores universidades americanas, elas se esforçam permanentemente por ter um equilíbrio entre as humanidades, as ciências duras e as engenharias, por exemplo. Porque isso é fundamental para o desenvolvimento total da civilização. Então, isso é uma crença, assim, que o Brasil está caindo em mais uma falácia ou mais uma premissa que não tem a ver com os problemas. A universidade, e o professor Valmont sabe isso muito melhor do que eu, a universidade tem vários problemas. Nós, de fato, muito provavelmente precisamos de uma reforma universitária. Sim. Mas não uma reforma contra a universidade, mas uma reforma a favor da universidade. E Né? mais interessante é pensar que ela é contra a universidade, mas é a favor de quem? Eu acho que, assim, o professor citou aí o termo invenções, e aí, vamos citar aqui, vou já fazer a minha recomendação de livro também, que é Os Usos Sociais da Ciência. Depois tem que fazer outras recomendações, né? Tô enrolado, do Pierre Bourdieu, e ele vai falar de uma diferença clara. Não, peraí, eu preciso parar aqui agora. Porque é da minha pronúncia. Não, porque o João Vitor ficou de cama durante aí 20 dias, não fazendo nada, e aí vem falar que não tem recomendação nem de Netflix para poder fazer para as pessoas, é uma brincadeira. Tem recomendação de remédio. Eu só posso achar só que esse isso. sujeito está brincando com a cara do ouvinte. Pois é. E aí o Pierre Bourdieu ele vai diferenciar as invenções das inovações. E aqui o que a gente tem claro é que o campo universitário está sendo atacado por uma lógica que é exterior a ele. O professor José de Magalhães falou aí que a liberdade é necessária para os pesquisadores dentro do campo da ciência, e essa liberdade ela fica reduzida porque o campo universitário ele propriamente ele não tem o seu recurso, ele depende do recurso financeiro do Estado. Então, a autonomia do campo social da ciência dentro da universidade, ela é dependente disso. E o que querem transferir hoje é essa autonomia para uma heteronomia que vem justamente da lógica do mercado. O mercado pega essas invenções, o Pierre Bourdieu lá vai falar, e transforma em inovações, que são essas inovações as que têm um valor justamente para o mercado. Por isso que fica parecendo que o Steve Jobs e a Apple são grandes inovadores, quando a ciência produzida por trás disso estava nas mãos do Estado. Assim, ó, algumas coisas para a gente parar um pouquinho e pensar, né? Porque, justamente como eu falei para vocês, né? A ideia dos confetes, da purpurina e da corneta... Antes que eu me esqueça, você disse aí das condições que é importante para uma redação legal. Sim. Agora, o ministro anunciou recentemente que talvez vai mandar por MP. Por medida provisória, o programa... Exato. É que eu tô falando assim, ó. Aí, em parte, isso aí agrada... Alguns devem ser ouvintes de vocês, vamos lá, pessoal. Eu sei que essas MPs aí, elas agradam por uma principiologia bem aberta, tipo o MP da liberdade econômica, né, que, diria assim, a liberdade econômica no Brasil sem mexer com cartório, quer dizer, para mim, né, a liberdade econômica ser uma discussão séria das concessões de serviços públicos, né, e da forma oligopolizada ou monopolizada em muitos casos, né. Então o negócio, assim, fica bem, né, principiológico e tal. Não, se ler a MP da Liberdade Econômica, que talvez mereça também uma discussão aqui. Eu acho que vale a pena. A MP, ela tem uma cara de ingênua. Né? Sim. É uma MP, se parece que o pessoal pegou o manual do liberal, da autoajuda liberal, e fez uma lei sobre isso. Só não precisava meter por MP, né? Exatamente. Isso aí já eu lembro, isso é uma coisa engraçada, né? Porque em 1990... logo o governo Collor ali chegou com esse verniz também, né, de que estava trazendo a reforma do Estado brasileiro. Numa das MPs obrigava as empresas privadas a adquirir um lote de ações de empresas privatizadas. Quer dizer, que privatização é essa que eu sou obrigado a comprar ações? Que liberdade econômica é essa? Tá. E aí, assim, veja bem, primeiro, eu acho que uma coisa extremamente importante, a gente não pode perder esse momento aqui, que é o seguinte: a universidade brasileira, realmente, ela só vai crescer, que eu vou falar aqui, tem uma polêmica, a partir do momento que realmente ela conseguir uma forte associação com o financiamento, além do financiamento do Estado. Uhum. Aí nós vamos ser maduros. Sim, é verdade. Porque justamente o que o professor Magalhães mencionou, e isso é fato, não é?
Você pega aí os grandes polos, centros universitários, é claro que há o financiamento público. Só que, vamos chamar assim, o pulo do gato é a capacidade que você tem de articular. Articular e trazer recursos. Tá? Só para vocês terem uma ideia, eu tive uma experiência interessantíssima, né? E não foi no Brasil, foi na Inglaterra. Isso tem 4 anos. E se discutia justamente as novas formas de financiamento. Inclusive, uma das sugestões era que o sistema de bolsas agora fosse financiamento mesmo. Né? O aluno vai lá, entra, contrai o seu empréstimo e depois pague. Foi muito interessante o debate, porque, curiosamente, uma das vozes opositoras a isso não era nada mais, nada menos do que o representante da Rolls-Royce lá. Claro, porque ele precisa daquilo. Se ele produz uma baita de uma turbina, hoje a turbina deles é top no mundo todo, ele tem uma base, uma infraestrutura ali que ele contou com financiamento público e ele deu na cara, dizendo isso aqui não vai funcionar, eu vou perder gente inteligente, eu vou perder gente que vai desenvolver as coisas que me interessam. Não é? Então você tem que perder um pouquinho essa ingenuidade, né, de achar que, na verdade, a universidade no Brasil ela está presa por grilhões, né, de uma certa prisão do Estado. Na verdade, nós temos limitação do financiamento no Estado, e aí eu ouso falar um pouquinho mais. Primeiro, vamos lá, conjuntura, mas um pouquinho também de uma sequência que não muda. Nós temos o pior momento possível, né? Nunca o investimento no Brasil, investimento público e privado, o percentual dele nunca esteve tão baixo. Então, imaginar que a partir de um texto normativo, é curioso, a gente está falando de liberalismo, mas acreditar num texto normativo, isso aqui é o mais vulgar positivismo, né? A ideia de uma intervenção do texto normativo pode mudar a sociedade. Dinheiro não aparecerá. Todo mundo está ouvindo aqui sabe disso. Não é? As empresas estão se sustentando no fio da navalha. Magalhães falou agora, nós estamos com 40% das pessoas no mercado informal, quer dizer, o cara não tem emprego, ele está vendendo sanduíche marmita, vendendo espanador de porta. iFood, entregando dinheiro. O pessoal está se virando no set, não há dinheiro, não há investimento privado, não há investimento público. Mas em alguns setores, sim, alguns setores há. E normalmente são aqueles serviços públicos, né, oligopolizados ou monopolizados. Então vai lá, infraestrutura rodoviária, papapá. Ou commodities, né? Isso não tem. Então imaginar que isso aqui vai trazer uma transformação radical, eu acho que assim, é sonho. É sonho delirante. Isso aqui não vai mudar um cenário macro, não é? E também uma conjuntura extremamente adversa. E é fato. Isso é fato. Tá? Nós não temos uma tradição, uma cultura de articulação da universidade com o chamado mercado. Tanto por culpa do mercado, como por culpa nossa também da universidade. Sim. Isso aqui não vai. Isso aqui não é a fada azul, né? Com a sua varinha, ela vai dar um toque a partir do dia em que assinarem essa lei número X aí, não vai acontecer, não vai vir um rio de dinheiro para a universidade. E assim, não esqueçam, a universidade tem uma série de normas hoje, independente disso aqui, ela tem uma série de normas vigentes que permitem esses projetos. Sim. E esses projetos não ocorrem, não é por problema de algum preguiçoso, alguém não quer ir para... Não é isso. É, primeiro, que não há recursos. Quando eles vêm, eles são extremamente limitados, né? E, de outra parte, e aí eu acho que seria importante, tem uma série de amarras institucionais que, na verdade, limitam a nossa atuação como professores. Claro. Não, e aí, só para mencionar um exemplo forte, né? Porque não há investimento privado, como você disse. Historicamente, pelo que eu conheço, você pode me corrigir, o investimento público no Brasil sempre foi muito essencial para existir investimento privado. Então, se a gente não faz um investimento público, não haverá um investimento privado aqui no Brasil, fundamentalmente. E o investimento privado brasileiro, como a indústria brasileira é uma indústria ainda assim, capenga, Até por razões que é fácil explicar. não é vanguardista e etc., a nossa indústria pouco, inclusive, precisa da produção da universidade. Pouco precisa no sentido assim, ela poderia se beneficiar muito da universidade, mas pouco precisa da universidade porque, por exemplo, a Monsanto, uma grande empresa aí do setor agrícola, ela tem os processos delas todos feitos, que a pesquisa é toda feita fora do Brasil, e aí aqui o doutor em agronomia, por exemplo, só vai atuar para replicar o processo que é feito lá nos Estados Unidos. Então o doutor em agronomia não tem muito função a fazer na Monsanto brasileira.
Então, o investimento privado no Brasil também não existe porque a nossa indústria é uma indústria de segunda categoria, via de regra. Eu vou até cutucar aqui, eu vou dar canelada. Eu até acho interessante se houver marco normativo claro para organizações sociais atuarem com a universidade. Porque de um jeito ou de outro, hoje a gente está preso à estrutura normativa vigente das fundações de apoio. Insisto, isso não é uma crítica às fundações de apoio, já existe o canal. Uhum. Ah, mas por que o canal não é explorado? O canal não é explorado porque não corre água. Essa é a história, é simples. Eu acho muito interessante se houver a possibilidade com as OS. Tá? Mas agora eu vou cair no mundinho aqui, sem vergonha, e dizer assim, por exemplo, se você fizer aqui uma aproximação, né, com a maioria dos colegas, professores, uma grande parte deles, eles dirão assim, olha, eu não topo fazer tais coisas porque eu tenho medo de ser punido depois num processo administrativo ou judicial por improbidade. Ou seja, não existe nem cultura das instituições fiscalizadoras que permitam essa porosidade e esse intercâmbio necessário. Professor, desculpa a interrupção, mas Um que tipo segundinho. de coisa? Gente, eu vou ter que sair. Tenho que buscar meu menino na escola. Até mais. Um abraço para todos vocês. Bom resto de Vai debate. sair agora. E a vez que eu não estava presente aqui, você expôs minha vida. Você cuidado, Prepare-se. Você cuidado. Tchau. Professor, que tipo de coisas os professores têm medo? Assim, pra Eles têm medo claro, de ação de improbidade, eles têm medo de processo administrativo, nas parcerias que possam ser estabelecidas, no financiamento que venha. Tá? Ninguém quer se incomodar por uma coisa dessas. Entendeu? Então, imaginar que a partir de agora, né, com meia dúzia de artigos, você vai ter essa transformação, isso é um sonho. A experiência das OS no direito administrativo é uma experiência extremamente interessante, com várias situações louváveis. Agora, de novo, talvez seja muito mais interessante, por exemplo, de novo, tá certo aqui, eu estou muito juridiquês, técnica de redação legislativa. Gente, ao invés de chegar e apresentar um projeto grandiloquente e todo esparramado, difícil de amarrar aqui no conteúdo, na matéria, por que não fazer as alterações pontuais na legislação já existente? Então, por exemplo, fazer um novo regulamento para as fundações de apoio junto com a possibilidade de participação das organizações sociais. Vocês concordam que seria bárbaro, por exemplo, esse programa de vocês poderia ser um programa contando com um parceiro. Nós teríamos um ajuste contratual, traria os equipamentos eletrônicos, traria toda a possibilidade, né, da gente trabalhar mais fácil até do que a fundação de apoio. De novo, isso aqui não é crítica, a fundação de apoio funciona, vale a pena. Tá? Professor, uma dúvida assim que aí a gente já traz aqui outro texto do Pierre Bourdieu que fala assim que não existe ato desinteressado. Por Sim. exemplo, vamos usar o Polemos Cash aqui. Então, por que uma empresa privada, vamos colocar uma organização social, apoiaria o Polemos Cash, assim? O senhor vê algum interesse assim identificado? Só para colocar aí na mesa. É possível, né? É possível. As coisas circulam, né, de uma maneira extremamente frenética, no bom sentido. É possível a gente encontrar esses parceiros e tal. Mas, de novo, não vem me dizer, né, João, que agora, 2019, com uma economia patinando no pior cenário econômico de 2 séculos, a gente não vai conseguir dinheiro. A gente não vai conseguir dinheiro. Isso tem que ser pensado também. Uma dificuldade enorme, né? As universidades estão com dificuldades enormes. Isso é inegável, né? E aí, tem uma outra coisinha que eu queria dar um pulinho aqui à frente, né? Quando eu digo assim, ó, que eu vejo com preocupação a forma da redação. Eu vou dar um pulinho à frente, né? Vocês estão entendendo? Porque senão a gente vai ficar só em OS. Uhum. Internacionalização. Tá? Justamente. Internacionalização não pode ser confundida, tá, com glamourização. A forma como está redigido o projeto, ele é extremamente superficial. Eu vou dizendo para vocês o que significa internacionalização. Na verdade, é uma